Vamos ler uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 2 e versículo 14. O título diz o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Atos 2 fala-nos sobre a descida do Espírito Santo. E logo depois, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar por Jerusalém, né, e começa uma nova história na vida de Pedro. A Bíblia nos conta, né, que Pedro era um pescador, um exímio pescador. Ele era conhecido por todos como sendo um ótimo pescador. Essa era a profissão dele e ele a exercia com muito zelo. Mas quando Jesus veio e o chamou, ele largou tudo para seguir Jesus. Mas Pedro, ele era impulsivo, ele era brigão, ele não pensava antes de falar, né? A Bíblia nos conta que ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas Jesus viu nele algo que outros não viam. E quando Jesus chamou Pedro, ele sabia, ele via em Pedro uma liderança. Pedro depois desenvolveu essa liderança com os discípulos e através da vida de Pedro, né, os discípulos fizeram a missão que lhes foi ordenada por Deus. Mas até chegar aqui em Atos 2 e 14, tiveram vários momentos, né? Pedro, ele seguia Jesus, ele estava sempre próximo de Jesus, e quando Jesus foi pego pelos soldados, né, que Judas trouxe os soldados até Jesus, Pedro agiu, né, de acordo com a sua vontade e foi repreendido pelo mestre, né? Ele cortou a orelha do soldado e o mestre o curou, porque Jesus estava ali para que se cumprisse tudo aquilo que havia sido dito, né? Jesus queria e foi feito tudo conforme deveria ser. Jesus veio para cumprir aquilo que estava escrito. Então Pedro, agindo por ele próprio, acabou cortando a orelha do soldado, indignado, né, por eles estarem prendendo Jesus, mas Jesus o repreendeu e curou o soldado, pois Jesus estava ali para ser levado à cruz. Jesus sabia que ele iria à cruz. Mas Pedro, ele continuou, né, seguindo Jesus. Ele teve o episódio em que Jesus o avisou que ele negaria e ele disse que ele não negaria, que ele seguiria Jesus. Mas quando Jesus estava na cruz e Pedro foi questionado se ele não era um daqueles, um seguidor de Jesus, um seguidor do Nazareno, e ele disse que ele não conhecia, que ele não sabiam do que estavam falando. E na 3ª vez o galo cantou e Pedro negou Jesus. Então, essas 3 vezes que Pedro negou bastariam para que Jesus não quisesse mais, né, saber de Pedro, para que Jesus o rejeitasse. Porque no momento em que Jesus estava na cruz, no momento em que ele precisava, né, aos nossos olhos, era o momento que ele precisava que Pedro dissesse: sim, eu sigo a Jesus, eu confio nele, ele é o Messias. Não, Pedro disse que não o conhecia. Mas o que nós não sabemos, né, é que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. E depois, Jesus pergunta para Pedro as mesmas 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele diz sim. Pedro, tu me amas? E ele diz sim. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele diz sim, mestre, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Esta foi a missão que Pedro recebeu do Senhor. De um exímio pescador a um grande apacentador.
Pedro agora tinha a missão de apacentar as ovelhas, de cuidar, de seguir fazendo a obra que Jesus tinha começado na terra, porque Jesus veio para mudar a história, mas a partir do momento da cruz, a partir da ressurreição, Jesus iria ao céu aguardar com o Pai. E aqui na terra os discípulos ficariam para cumprir a missão. Atos 2 nos fala sobre a descida do Espírito Santo, quando os discípulos eles veem o cumprimento da promessa que Jesus disse que subiria ao céu, mas mandaria o Consolador para estar com eles. E quando eles são cheios do Espírito Santo, eles saem, eles estavam num local fechado, um pouco assustados ainda, mas orando e buscando a vontade de Deus. E quando eles são tomados pelo Espírito Santo, é algo extraordinário, é algo que muda a história. Eles saem daquelas quatro paredes sendo outras pessoas. Agora eles são discípulos com uma visão diferente, com uma visão transformadora, porque agora eles não estão mais sozinhos. Eles têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. E Pedro assume essa liderança que ele tinha. Ele sai pregando, evangelizando, e ele diz para o povo, para quem está escutando, que eles não estão embriagados, que eles estão cheios do Espírito Santo, que Deus estava cumprindo uma promessa que Joel, o profeta Joel, tinha dito, que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro e todos os demais discípulos saem às ruas e começam a falar do poder de Deus e a fazer prodígios, em cima dessa autoridade que lhes foi imposta. Eles começaram a curar, eles começaram a ver milagres sendo feitos através da vida deles, porque agora eles já não eram mais aqueles pescadores de peixes, eles eram apacentadores de ovelhas. E a história de Pedro, ela nos edifica e nos fortalece, porque Pedro, ele era para ser um pescador, e ele era um homem brabo, um homem revoltado, um homem que talvez a última característica dele seria o amor, mas agora ele prega a palavra de Deus, agora ele andou com Jesus, ele viu o amor de Jesus para com as pessoas, e agora ele é o responsável em liderar os discípulos e apacentar as ovelhas. Pedro tem uma transformação a partir de suas atitudes, e o Espírito Santo vem para selar isso na vida de Pedro. A partir da descida do Espírito Santo na vida dele, Pedro passa a ser um pregador, um apacentador de ovelhas, e aquele que levou a palavra do Senhor e que fez muito em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel. O Senhor muda a nossa história a partir do momento em que deixamos o controle da nossa vida nas suas mãos. Basta que digamos a Ele que nós o amamos e que queremos que Ele cumpra em nós os seus propósitos.